Ninguém gosta e não é culpa nossa, mas infelizmente a gente mata muita suculenta no início do cultivo por não saber se ela é de sol, de sombra ou meia sombra. Por isso separei aqui 22 suculentas de sol, meia sombra e sombra para poder ajudar você. E essa semana eu fiz uma postagem perguntando qual a sua maior dificuldade no cultivo. E aí um amigo inscrito no canal, que se identifica como Fúria Jovem, colocou assim: a minha é identificar quais são de sol pleno, sol, meia sombra e sombra. Por isso já reguei algumas errado e no local errado e acabei perdendo algumas. E quem nunca fez isso, né? Nós que cultivamos, principalmente no início do cultivo, isso é muito normal acontecer. Então, por isso, eu separei algumas aqui para ajudar a esclarecer melhor. Enquanto eu mostro as 22 suculentas, que eu vou mostrar no vídeo de hoje, eu vou deixar para você, então, 7 indicadores que mostram se a sua planta ela é de sol, ou de sombra, ou de meia sombra. A primeira delas é essa daqui, ó, que é a Francesco Baldi, que é uma planta que indica para você se ela é de sol ou de sombra na questão do estiolamento. Essa planta ela é de sol pleno e quanto mais sol ela toma, mais bonita e mais compacta ela fica. E como você pode ver, ó, as folhinhas são quase grudadinhas umas nas outras. Se você deixar fora do sol, ela estica e as folhas ficam afastadas uma das outras. Para você entender melhor, eu vou usar o exemplo também da Pink Pride. A Pink Pride ela é uma planta de sol pleno, quanto mais sol ela toma, mais bonita ela fica e mais ela vai fechando, formando uma roseta. Então o que acontece? Quando você olha para essas plantas, principalmente de lado, você começa a perceber que elas parecem rosas, como se fossem rosas verdes, né? O formato de roseta também, ele é um indicador, então é o segundo indicador aí de que a planta ela é de sol, porque elas vão fechando meio que para formar ali uma roseta para continuar protegendo o miolinho da planta. Então elas ficam parecendo muito com uma rosa. A terceira suculenta que é de sol é essa daqui, ó, que é a agave azul, que embora seja grande, gigantesca, mas também lembra um formato de uma rosa grande, vamos assim dizer. A quarta suculenta, ó, são as maunas, que também vão fechando, juntando ali a copinha, formando uma roseta grande. Então, é um indicativo de que ela é de sol. A quinta suculenta também que vai fechando e formando uma rosa grande, lindona, é a gila. Como você pode ver aqui, ó, à medida que ela vai crescendo, ela vai formando um formato de rosa, para proteger também o miolo, e ela é de sol porque ela é gigante, né? Então, quanto maior a planta é, mais sol ela precisa. As nossas aqui tomam para mais de 7 horas de sol e estão cada dia mais lindonas no cultivo, né? Porque ela é de sol e o indicativo que mostra que ela é de sol é a grossura da folha, a textura dela, a quantidade de pruína que ela tem, que é o terceiro indicativo de que a planta gosta de sol. Quanto mais pruína ela tem, mais ela gosta de sol, porque a pruína é como se fosse um protetor solar, então ela vai aproveitar o melhor do sol sem se prejudicar. Mas existe um contraste também, porque do mesmo jeito que tem as gigantes que gostam de sol, tem as mínimas, né, que são suculentas mini, que gostam de sol, como é o caso dessa daqui, ó, que é a Echeveria súpia. Ela é tão pequenininha, que uma roseta dela é do tamanho de uma unha minha aqui. E não dá para acreditar que uma suculenta tão pequenininha gosta tanto de sol. E ela está aqui num arranjo, numa baciada de sol, e ela toma para mais de 5 horas de sol. E olha para você ver, ó. Vou distanciar, a gente quase nem vê ela no vaso, de tão pequenininha que ela é. Quando eu chego a aproximar dela aqui, dando um zoom, igual eu vou fazer agora, é que a gente consegue ver bem ela no vaso. Ela é um formato de arvoreta, e olha aqui para você ver, ó, colocando a unha perto, ó, o tamanho de uma unha, uma rosetinha dela. Mas ela também tem formato de roseta, que é um indicador de que ela é de sol, né? E com certeza ela gosta de muito sol, depois de adaptada, como qualquer outra suculenta, né? Tem que adaptar para depois ela pegar o sol que ela gosta. Outra suculenta também que não cresce muito e até mesmo quando ela é pequenininha, mudinha, ela já gosta de sol, é essa daqui, ó, que é a Letícia.
Essa cuia aqui fica no sol, toma para mais de 6, 7 horas de sol direto. Mas já tem essa aqui da latinha, que são mudinhas que eu fiz através de caule. Coloquei nessa latinha aqui para ela ir adaptando aos poucos. Ela toma só ali as 2 primeiras horinhas de sol do dia. Está desenvolvendo, mas olha para você ver a diferença. A que não toma muito sol é extremamente verdinha. E as que vão tomando sol vão ficando cada dia mais coloridas, né? Então isso aí você consegue identificar também se a planta gosta de sol ou não, pela questão da coloração. Se coloriu e ficou bonita, é porque ela é de sol. Se por um acaso ela começar a colorir e ficar feia, você já percebe rapidamente que ela não é de sol. Então eu vou mostrar para você daqui a pouquinho um exemplar para você entender melhor. Vamos seguindo então para a 8ª suculenta do vídeo de hoje, 8ª e 9ª, porque aqui tem uma mistura de Miriná e Mendonzai, que também são suculentas bem pequenininhas, com rosetas bem pequenininhas, bem minúsculas, que também impressionam a gente pela quantidade de sol que elas conseguem tomar, principalmente pela questão do tamanho, né, por serem tão pequenininhas. Mas tem o formato de roseta e elas são compactas e são de sol pleno. Vamos seguir então para a 10ª suculenta de sol pleno e para o 4º indicador se ela é de sol ou se é de sombra. Muitas pessoas me perguntam se as suculentas brancas, as branquelas, se elas são de sol ou de sombra, né? E na verdade as suculentas brancas, elas nem são brancas, né? Elas parecem que são brancas justamente pelo excesso de pruína que cobre elas. A pruína, ela funciona como se fosse um protetor solar, então isso significa que elas se protegem do sol com essa camada de pruína. Ao se proteger do sol, significa que elas vão aproveitar o melhor do sol para elas. Então isso significa também elas vão ter ali o melhor do sol sem se prejudicar, sem se queimar, e isso é muito bom para elas, né? Então assim, você fazendo a adaptação, comprou uma planta branca, uma suculenta branca, é muito importante você fazer a adaptação de cada suculenta uma vez por semana tomando sol da manhã, e depois você vai aumentando a quantidade de sol gradativamente, né? Aí na segunda semana você dá um pouquinho mais de sol, a terceira um pouquinho mais, e depois pode deixar ela no sol pleno. Agora eu vou falar um pouquinho com você sobre as de meia sombra, que são aquelas que gostam ali de menos horas de sol, principalmente o sol da manhã, né? As primeiras horas de sol faz muito bem para elas, como é o caso da Perle, que a gente tentou cultivar aqui em sol pleno, com muitas horas de sol, e não dava muito certo. A gente começou a colocar em local que tomava o sol da manhã, até no máximo umas 10 horas da manhã, e deu muito certo. Foi daí para cá que a gente começou a ter as nossas baciadas de Perle, que era um sonho de consumo nosso, né? Ter uma baciada cheia de Perle. Vou incluir para você aqui o 5º indicador de quando uma suculenta ela é de meia sombra. É quando as folhas delas não são tão grossas e nuances de cores mais clarinhas, né? Um bom exemplo é a variegata, na verdade as variegatas, né? A rosinha de sol, por exemplo, a variegata, ela toma aqui o sol da manhã, e a partir do momento que a gente teve esse conhecimento, né, de colocar ela para tomar o sol da manhã, uma mudinha como essa daqui foi se transformando em moitas aqui no nosso cultivo, né? A gente sempre, quando consegue ali um raminho, um galinho, e quando a gente faz essa adaptação dela no sol da manhã e regando a cada 2, 3 dias quentes, elas vão virando praticamente capim no cultivo, né? Que nós temos esse pneu gigantesco aqui, ó, que está lotado tanto da rosinha de sol variegata quanto da rosinha de sol verde, e ela tá só se espalhando por aqui. Para você ter uma ideia, o pneu tem mais de uma altura aqui, ó, a taça que a gente fez de pneu, e ela já está encostando lá no chão. As variegatas, no geral, tem pessoas que até falam para mim nos comentários que as delas tomam mais de 6 horas de sol, mas ao mesmo tempo a pessoa fala que não está tão bonita, né? Então é por isso mesmo, é porque normalmente o sol da manhã, as primeiras horas, já é o suficiente para elas desenvolverem e ficarem bonitonas. Então as nossas variegatas por aqui,
nós meio que organizamos elas aqui para elas tomarem o sol da manhã, porque tem uns locais aqui que realmente só tomam o sol da manhã ou do final do dia. Então, dinheirinho em penca, por exemplo, muita gente reclama que fica feio, e as nossas por aqui estão sempre bonitonas porque elas ficam num local que toma o sol da manhã, então elas estão sempre renovadas, tanto na questão do desenvolvimento quanto coloração, né? Sempre tem a tonalidade variegata. As variegatas não precisam de tanto sol como o colar de pérolas variegata, porque elas fazem menos fotossíntese, né? Porque elas têm menos pigmentação, menos clorofila. Então isso atrasa um pouquinho o desenvolvimento delas, porque elas não fazem tanta fotossíntese. O colar de pérolas verde também não necessita de muitas horas de sol, porque são plantas que não têm caules, né? Elas têm ramos, elas são ramificadas, então elas não necessitam de tanto sol, de tantas horas de sol. As 11 horas beldroegas, por exemplo, também, se você olhar para essa planta, você acha que ela é até uma folhagem, né? Porque as folhas são fininhas. Elas gostam de sol, mas também não precisam daquele exagero. Algumas horinhas de sol já é o suficiente. Pelo menos aqui no nosso cultivo, os Aeoniums também não gostam de muitas horas de sol, pelo menos aqui com a gente eles desenvolvem melhor tomando sol da manhã. As mini bromélias ou bromélias no geral também, aqui no nosso cultivo, elas desenvolvem melhor tomando só as primeiras horas de sol, então elas são de meia sombra. E se você observar na natureza, nos locais que tem bromélias, normalmente elas ficam em árvores, então elas ficam meio que protegidas, meio que filtrado, né? Toma aquele sol filtrado ali debaixo das árvores. Então, por esse motivo é que a gente vê elas sempre bonitas lá no ambiente natural. Outra também que gosta da meia sombra são as fantastiques, né? Que é a orelha de elefante variegata. Muitas vezes até albina, como você pode ver aqui, ó, tem folha que é totalmente albina, sem pigmentação, sem clorofila. Então, isso faz com que elas não precisem de muito sol, pelo fato de não fazer também tanta fotossíntese. A fotossíntese é exatamente a alimentação da planta através do sol, né? Então, se ela não pode tomar muito sol, significa que a alimentação dela é um pouquinho reduzida, um pouquinho mais devagar. Mas se você gosta mesmo das de sombra, porque não tem sol no local que você mora, na sua casa, no seu apartamento, tem algumas que podem ser cultivadas totalmente na sombra, como é o caso da Aloe Juvena. Essa aqui pode ser cultivada sem sol, só tomando claridade ali próximo de uma janela, próximo de uma porta, e ela desenvolve muito bem sem o sol direto batendo nelas, né? Todas elas precisam de muita luminosidade, muita claridade, mas não precisa de sol direto. E dá até para usar elas para fazer alguns arranjos de sombra, né? Como a gente faz por aqui. E a gente gosta bastante. Deixa num local ali que quando o sol surge de manhã, de 6 a 7 horas da manhã, bate nelas. E já é o suficiente para elas desenvolverem e ficarem muito bem. Porque não significa que elas não podem tomar sol hora nenhuma. Elas podem tomar o sol, porém aquelas primeiras horinhas de sol da manhã. Por isso que a gente chama elas de sombra. Como é o caso dessa daqui, ó, que é a limifolha, que é conhecida como rabo de tatu. Aqui ela fica num local que ela toma o mínimo possível de sol e elas desenvolvem muito bem, tanto na questão de crescimento, brotação, floração. Pode ser cultivada dentro de casa, na sombra também. É essa daqui, ó, que é a fasciata. Quando nós compramos era um raminho, né, no pote 6. E hoje tem dela aqui para todo lado, além dessa bacia aqui que tem ela em outros vasos também, porque ela vai crescendo e vai dando muita muda em volta do caule ali, né? Então ela forma uma colônia mesmo. E quem acompanha o canal sabe que aqui a gente tem mania das baciadas, dos arranjos, né? Então, para curtir e apreciar também as nossas suculentas de sombra, meia sombra, a gente monta alguns arranjinhos que deixa bem interessante, bem bonito, para a gente poder curtir também as nossas suculentas de sombra. E a vantagem das suculentas de sombra é que você pode fazer um arranjinho bonito aí, colocar próximo de uma janela, próximo de uma porta, né? Colocar dentro da sua casa. Tem plantas de sombra que são interessantes, ó, como essas aqui mesmo, que são as aloes, né? Tem a Haui, tem essa outra ali que é a Black Jean, conhecida popularmente como falsa babosa,
mas que são plantas bem interessantes também para se ter no cultivo, né? E o bom é que dá muita muda, a gente tira a muda de um vaso, coloca no outro e vai espalhando elas aqui para todo lado, porque realmente ela brota muito, dá muita muda, então vale muito a pena ter no cultivo. E o sexto indicador que uma planta ela é de sombra, no caso, é porque na maioria das vezes ela tem as folhinhas mais finas e também mais verde escuro, né? E elas não têm formatos de rosetas, pelo menos eu não vi ainda, não conheço pessoalmente nenhuma suculenta de sombra que tenha o formato de roseta. As mais próximas que eu conheço que tem o formato parecido com o de roseta são as raórtias, mas mesmo assim não parece muito não, parece um pouquinho, mas essa principalmente não pode ser cultivada no sol, porque a gente consegue ver a transparência da folha dela e na maioria das vezes a gente consegue ver a água lá dentro dela. Então, pelo fato dela ser quase transparente, isso mostra para você que ela não pode tomar muitas horas de sol, porque senão ela acaba cozinhando mesmo, igual um chuchu. Essa daqui principalmente, ela é totalmente de sombra, só para ficar num local com muita claridade e muita luminosidade. A Aloe Haui, por exemplo, ela gosta das primeiras horinhas de sol. Se você tiver um local que ela toma ali o sol da hora que ele desponta até 7 horas da manhã, ela vai bem, mas no mais ela gosta de sombra. No início do cultivo, eu sabia muito pouco sobre suculentas e eu comprei essa planta porque eu já gostei dela de cara. Lá no início do cultivo, eu deixei uma planta minha dessa aqui morrer, porque eu coloquei no sol achando que ela era de sol, né? Porque eu cheguei num lugar para comprar suculenta, ela estava no meio das suculentas e eu achei que era uma suculenta. E aí deixei ela tomar sol e ela morreu, a primeira muda, né? Essa daqui depois eu aprendi muito mais sobre ela. Agora ela fica num local aqui de sombra, que toma mesmo bastante claridade, ou no máximo o sol da manhã ali de 6 até 7h30 da manhã, né? E ela gosta de um pouco mais de rega. Então a gente rega ela aqui a cada 2 dias de sol quente, de calor, né? Mesmo ela não ficando no sol direto, mas a gente rega porque o calor, ele existe no ambiente mesmo sem o sol estar batendo naquele local, né? E lá no comentário que eu deixei para a gente começar o vídeo, o nosso amigo inscrito lá, ele deixou que tem dúvidas sobre a questão se é de sol, sombra, meia sombra e a quantidade que deve regar cada uma delas. Se a sua planta ela fica no sol, significa que o substrato vai secar mais rápido. Então você precisa observar a questão do substrato secar para depois molhar de novo a sua planta, regar, né? As nossas suculentas que ficam direto no sol, a gente rega uma vez por semana, porque as que ficam no sol normalmente têm as folhas mais grossas e nós já temos consciência de que realmente elas gostam de muito sol e pouca água, né? Uma vez por semana é o suficiente para elas ficarem bem lindonas e bem desenvolvidas. As de meia sombra, você vai verificar aí se ela estando na meia sombra tomando só as horas de sol da manhã, se foi o suficiente para secar o substrato dela durante uma semana, por exemplo. Se secou, pode fazer a rega normalmente, tranquilamente. Na dúvida, eu sempre deixo a dica aqui de você usar algum produto pontiagudo, um palito de churrasco ou um espeto, alguma coisa, fixar lá no substrato e ver se saiu limpinho. Saiu limpinho, é a hora de rega, mas também não é um padrão, porque mesmo o substrato estando seco, a planta ela tem água armazenada nela. Então aqui já aconteceu de eu passar até 9, 10 dias sem regar uma planta e olhava para ela, ela estava totalmente bem, muito bem. Então isso vai variar muito de região para região e também o tipo de vaso que você planta. Aqui a gente planta muito em baciadas em vasos de plástico. Então elas demoram um pouco mais para secar realmente. Mas se você tem o costume e o hábito de plantar em vasos de barro, por exemplo, normalmente o substrato seca muito mais rápido. Agora, se a sua planta ela fica na sombra só tomando luminosidade e claridade, significa que vai demorar mais também para secar o substrato, né? Então você precisa verificar também com um palito, alguma coisa pontiaguda,
para ver se o substrato secou. E por falar em substrato secar, vou deixar para você o 7º indicativo se a planta ela é de sol, de meia sombra ou de sombra. Quando a planta ela é de sol, mesmo quando o substrato ele seca, a planta continua vigorada ali, bonitona, cheia de vida, principalmente por alguns dias a mais, né? Além dos 7 dias de rega, sem rega. Agora, se a planta for de sombra e você não souber desse detalhe e colocar ela no sol, além de tudo que eu falei durante o vídeo que vai acontecer de ruim com ela, tem a questão também dela secar mais rápido e a própria planta começa a murchar. Ela começa a mostrar ali que está faltando alguma coisa para ela, porque ela não suportou aquele estresse total de ficar no sol, sendo que ela é de sombra. E com certeza ela vai desidratar, ela vai se queimar e aí corre o risco dela morrer. Por isso é bem importante a gente saber se a planta ela é de sol, de meia sombra ou de sombra, porque muitas das vezes você está achando que a sua planta está feia, que ela está capengada, fez tudo que ouviu falar que é bom e mesmo assim ela não vai, mas talvez uma das coisas que está acontecendo é a questão da quantidade de sol errado, porque da mesma forma que o sol ele é excelente para algumas suculentas, ele também pode ser um problema para outras. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil aí para você. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. Aproveita e deixa aí de onde você assiste. É bem importante para nós sabermos até onde chegam os nossos conteúdos e nossas informações, tá bom? Hoje eu quero mandar um abraço especial para duas amigas muito especiais aqui para mim, que é a Creuza, de Monte Santo, em Minas Gerais, e a outra amiga é para a Bel, que é de Uberaba, Minas Gerais. São duas amigas que eu fiz aqui na plataforma do YouTube e que a gente já tem uma amizade aí de 3 anos. Inclusive, uma boa parte das suculentas que você sempre assiste por aqui vieram para nós através delas, né? Então, se você tiver interesse também, deixa nos comentários aí que eu te passo o zap delas e você entra em contato, tá bom? E para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre, um grande abraço para você também. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.